Boa tarde a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tenho uma conversa dentro de Atos capítulo 12 com vocês, mas vai ser uma conversa mais diferente, tá? Mas eu quero ler capítulo 12 de Atos, versos de 1 a 5, que vai dizer assim: Por esta época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento, e depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. E enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. É interessante como, na medida em que a gente vai lendo a palavra de Deus e se conseguir paralelamente a gente consultar a história, a gente vai perceber como as coisas acontecem hoje do mesmo jeito que acontecia antigamente e sempre. A gente percebe a política interferindo no reino de Deus, ou para massacrar, para judiar, ou para tirar proveito. E eu fico pensando na nossa política brasileira, quando vão se aproximando as eleições, então os candidatos se tornam verdadeiros amigos dos crentes. Ou alguns até são amigos durante todo o tempo, mas na verdade eles são amigos para tirar proveito. Não são todos, mas nós temos muita gente que gosta do centrão, da frente dos cristãos, né? Da bancada da Bíblia, vamos assim dizer, né? Porque no Brasil nós somos um percentual de eleitores considerável. E enquanto eu estava lendo capítulo 12 de Atos, essa história de Herodes Agripa e outros Herodes, eu fui fazer uma pesquisa e senti no coração o desejo de compartilhar com vocês um pouco da história, mas é bem rapidinho, tá? Um pouco da história desse negócio de Herodes. A Bíblia fala de um tal de Herodes o Grande. Vocês já devem ter ouvido falar. Herodes é um título, como se fosse Faraó, o rei Faraó. Então, rei Herodes. Herodes não é nome. Herodes o Grande. E a história diz que Herodes, o Grande, o pai dessa dinastia, ele se casou com uma tal de Doris e teve um filho chamado Antípatro. Ele se casou com uma tal de Mariane e teve um filho chamado Alexandre e outro chamado Aristóbulo. Ele se casou com uma outra Mariane II, e teve um filho chamado Herodes Filipe. Herodes o Grande se casou ainda com uma tal de Maltace e foi pai de Antipas e de Arquelau. E ainda ele se casou com uma tal de Cleópatra de Jerusalém e foi pai de Filipe, o tetrarca. Eu vou falando, jogando os nomes assim, só para você ter uma ideia. Agora, o filho de Herodes o Grande, chamado Aristóbulo, casou-se com Berenice, e desse casamento, Aristóbulo e Berenice, nasceram-lhes um tal de Herodes de Calcis, nasceu um tal de Agripa I, que é esse de Atos capítulo 12. De Agripa I teve
uma filha chamada Berenice, um outro filho chamado Agripa II e uma outra filha chamada Drusila. Você vai encontrar essa história de Drusila também no livro de Atos. E Drusila casou-se com Félix. Ó potentíssimo Félix. Lembra disso? Na defesa de Paulo? Era este. Então, agora Herodes, o Grande, casou-se com Mariane II e teve um filho chamado Herodes Filipe, que casou com uma mulher chamada Herodias, que também era casada com o irmão de Filipe, que era o tal de Antipas, filho de Herodes o Grande com Maltace. E Herodias com Antipas teve Salomé. Lembra dessa Salomé? Essa Salomé é aquela menina que dançou na festa do aniversário do Herodes Filipe. E quando ela dançou, o rei falou assim: pede até metade do reino que eu te dou. Esse Salomé, esta Salomé. É interessante como a política está dentro da religião, das igrejas, e comanda ou para perseguir ou para tirar proveito. Normalmente tira proveito quando necessita dele e persegue depois, quando não acha que não precisa mais, porque tem poder na mão, então pode perseguir. No Brasil nós não temos tantas perseguições. Não podemos dizer que a igreja no Brasil é perseguida. Não deixa de ser, mas eu não considero. Nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de expressão, nós podemos falar da palavra de Deus. Há algumas leis que já forçam a gente deixar de falar alguma coisa, que a gente já chama isso de perseguição, mas eu não considero o Brasil como um país onde há perseguição religiosa. Agora, em Atos capítulo 12, o que é interessante é que o tal de Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja, e ele já mandou logo de cara matar à espada Tiago, irmão de João. A Bíblia fala de dois Tiago, tem um Tiago que é irmão de Jesus e tem outro Tiago que é irmão de João. Esse Tiago, irmão de João, era o apóstolo. Tiago, irmão de Jesus, não era apóstolo. E o que é interessante é que esse Tiago, irmão de João, ele já havia cumprido o seu papel como apóstolo. Ele liderava a igreja em Jerusalém. Então ele já cumpriu o seu papel. Aí é que entra aquilo que Paulo fala: acabei a carreira, guardei a fé, agora só me resta receber a coroa da vida que me está preparada. No caso de Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele veio depois e demorou um tempo para ser perseguido. Por quê? Porque ele ainda tinha um papel a ser cumprido. Ele demorou de crer em Jesus e ficou lá para frente. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Tá, mas aí mandaram matar o Herodes Agripa, mandou matar Tiago e mandou prender a Pedro. E isto, olha lá, versos 4, lançou na cadeia sobre a guarda de 4 escoltas, cada um com 4 soldados, 16 soldados. E botaram Pedro preso em umas correntes, mas preso a 2 soldados. Era para não fugir mesmo. E aí o texto de Atos 12 vai contar a milagrosa fuga de Pedro a partir do verso 6, quando o anjo aparece e derruba aquelas correntes. Soldados estavam dormindo ficaram, e falou para Pedro: vamos embora daqui. E Pedro saiu. E a igreja estava orando. Verso 5, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Irmãos, até hoje a coisa é assim. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos que vivem nas prisões.
oraram por Pedro, que estava trancafiado, como dizia a minha mãe, às 7 chaves. E Deus o libertou. Deus é Deus. E para fechar, o capítulo 12 é aquele que conta como foi que esse Herodes morreu de uma maneira muito feia, a partir do verso 20. Esse Herodes tinha uma rixa com os povos, e esses povos queriam fazer as pazes com Herodes. Algumas tribos de Israel, faziam as pazes com Herodes porque eles dependiam da economia de Herodes para poder comer grãos, venda de produtos agrícolas. E eles marcaram uma audiência com Herodes, e Herodes se vestiu com uma túnica feita com fios de prata, e quando ele passou pela luz do sol, aquela túnica resplandeceu, e o povo gritou: esse não é um homem, esse é um Deus, esse é Deus que está aqui entre nós e tal. E Herodes ficou todo cheio, e ele não glorificou a Deus, não deu honra a Deus, diz o texto. Ele não deu honras a Deus, e por isto, no mesmo instante, verso 23, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus, foi comido de vermes e morreu. Os historiadores dizem que ele ficou de imediato doente e começou a viver, sentir dores, e por dentro ele foi devorado por vermes, mal cheirando, fedido, e não morria, até que depois ele morreu. Última lição que me fica de Atos 12. Deus não deixa barato aqueles que tomam o seu nome em vão, pagam caro. Há muitas pessoas no Brasil que estão brincando com Deus. Isso não vai ficar assim. Deus é longânimo, mas o seu juízo chega. Então, não brinquemos com Deus. Levemos Deus a sério. Eu espero que você esteja levando Deus a sério. Assim como Herodes morreu de uma forma feia, outros reis morreram, outras autoridades morreram. Se nós formos olhar para a história do Brasil, quantos não viveram angustiadamente seus dias até que morreram? Tancredo Neves foi um deste. E você pode lembrar de outros nomes. O construtor do Titanic disse: isso aqui nem Deus afunda. Outros que disseram coisas absurdas a respeito de Jesus. Deus não tem por inocente aquele que toma seu nome em vão. Que Deus cuide do seu coração, cuide do seu lado, para que você não tome o santo nome de Deus em vão, para que você não tenha uma morte atroz, além de ir para o inferno sem Cristo, sofre nesta própria vida a condenação que vem de Deus. Deus te guarde, meu irmão, Deus te abençoe, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você e te dê a paz. Tchau.